Para uns, ela é uma droga perversa, para outros, a tábua de salvação. Trata-se da Ritalina, prescrita para adultos e crianças portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O medicamento pode melhorar a concentração, diminuir o cansaço e acumular mais informação em menos tempo. Por outro lado, essa droga pode trazer dependência química, pois tem o mesmo mecanismo de ação da cocaína, sendo classificada como um narcótico. Os pais estão colocando os alunos na escola, alguns deles ou a maioria deles, para que o professor eduque o seu filho, aonde não é o objetivo da escola. O objetivo da escola principal é primeiro ensinar conhecimento, passar conhecimento. E aí vem o caso da Ritalina, em alguns casos, principalmente quando é criança ainda, que tem o problema da hiperatividade, que está se receitando muito a Ritalina, aonde a Ritalina, a gente deve estudar um pouquinho mais a fundo, que ela na verdade ela é um estimulante, ela é uma droga e cria dependência na criança. Muita gente não sabe, muito pai não sabe, ou às vezes até o professor não tem conhecimento mais a fundo da Ritalina, é que ela é um produto químico e isso pode trazer transtorno lá no futuro na criança, depois de uma fase da adolescência adulta. Então eu acho que é um tema que tem que ser debatido com muito mais ênfase, porque nós estamos mexendo com criança, nós estamos mexendo com educação, nós estamos mexendo com um monte de coisa. Então eu acho que tem que haver uma ênfase muito maior, um estudo muito melhor, porque o último estudo que eu vi sobre a Ritalina da Unicamp, ela não traz de bons olhos isso para a criança. Então acho que a gente tem que começar a olhar diferente, os pais devem prestar um pouquinho mais atenção nos seus filhos, começar um pouquinho mais na escola, ver um pouquinho mais o que é educação. Atualmente o Brasil se desponta na segunda posição mundial de consumo da droga, atrás apenas dos Estados Unidos. A gente tem uma vontade imensa de que essas crianças sejam, de alguma forma, diagnosticadas para facilitar o processo, né? Os professores querem saber por que essa criança não aprende, por que ela não fica sentada, por que isso é tão difícil. Então, a medicalização seria uma forma de colocar a culpa na criança. E a gente sabe que esse problema é muito mais social, familiar, ou até de estrutura das escolas. Para esta psicóloga, a utilização desse medicamento é necessário ser feito com algumas recomendações de profissionais médicos. O que parece ser uma solução para conter a hiperatividade da criança pode se tornar no futuro um grande problema de dependência química. Andressa, qual a orientação, a recomendação que você daria aos pais? Os pais precisam procurar, sim, a intervenção de profissionais, precisa procurar um médico para que a criança seja ou não diagnosticada com TDAH. Né? A Ritalina é recomendada para os casos em que o diagnóstico acontece. Mas existem algumas formas de intervenção do qual a gente pode fazer algumas estratégias, intervir com os pais, com os professores, para facilitar essa atenção deles sem o uso do medicamento. O uso, ele tem alguns efeitos colaterais, né? A gente tem a insônia, a falta de apetite, pode causar anorexia. A criança, então, pode desenvolver algumas coisas fazendo uso desse medicamento. O que a gente não sabe é o que pode acontecer a longo prazo, né? O que isso pode acarretar.